A paz do Senhor, Juventude de Cristo, você pediu e a editora Betel atendeu. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição, estudando com a revista Conectar Mais Jovem o tema desse trimestre, Espírito Santo, presente em todo o tempo. E a lição de número 11 traz o tema O Jovem e o Espírito Santo. Gente, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da editora Betel os representantes da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, nossa querida Laiane, a diaconisa Laiane Carvalho, representando as moças. Seja muito bem-vinda. E também representando os rapazes, o obreiro Felipe Pinheiro. Seja muito bem-vindo. Também recebendo aqui nos estúdios o comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo. Pastor, seja muito bem-vindo. Já quero fazer, pastor, a primeira pergunta. Vai aí, pastor, de que maneira o jovem pode ser guiado pelo Espírito Santo? A paz do Senhor, Juventude da Nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. Sem dúvida é um desafio para nós hoje sermos guiados pelo Espírito Santo. Paulo, quando vai falar disso, Paulo fala assim, se sois guiados pelo Espírito Santo, sois filhos de Deus. Em outro texto ele vai dizer, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Sabemos que de um lado tem o mundo, tem a carne, tem o próprio diabo que conspira contra a trajetória e o desenvolvimento do cristão. Porém, através da palavra de Deus e uma vida de intimidade, podemos ser guiados pelo Espírito Santo. E não existe nada melhor nessa vida do que nós sermos guiados, porque nós vivemos uma sociedade onde as pessoas querem ditar o nosso futuro, a sociedade quer dizer o que é melhor para a nossa vida, a nossa família quer dizer o que é melhor, os nossos amigos, colegas querem influenciar na nossa decisão, e o que nós mais precisamos é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva obteve grandes avanços porque ela foi guiada pelo Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele deixou de ir para a região da Bitínia, porque entendeu que o Espírito Santo não queria que ele fosse para lá, ele foi parar nas regiões de Filipos. E mais tarde nós veremos que a igreja que mais contribuiu financeiramente para o seu ministério foi os irmãos da igreja de Filipos. Então vejam bem, através de ter a sua trajetória, o seu ministério guiado pelo Espírito Santo, algo foi proveitoso na sua vida bem lá para frente. Então que sirva de lição para mim e para você, que venhamos ser guiados pelo Espírito Santo. Que é isso? Busque a Deus em oração e pela sua palavra. Jejue sempre, esteja sensível ao que Deus tem a realizar na sua vida. Uau, gente! Pastor, como podemos ouvir a voz do Espírito Santo? Como é gostoso, queridos, viver uma vida estando com o nosso ouvido afinado com o Espírito Santo. Se tem algo que marca a minha vida, marca o meu ministério, é a voz do Espírito Santo. De que maneira nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Primeira coisa que eu e você precisamos fazer é nos despir de todos os nossos desejos e vontades. Porque muitas vezes nós queremos ratificar as nossas decisões pelas nossas vontades. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Como eu obtenho esta sensibilidade? Tendo comunhão com o Espírito Santo. Eu vou usar um texto lá do Antigo Testamento para te mostrar isso. A Bíblia diz que Deus respondeu Elias com fogo diante dos profetas de Baal. Mas alguns momentos ou alguns dias depois, Elias estava numa caverna. Veio um fogo. Elias viu que Deus não estava no fogo. Veio um vento, um terremoto, Elias percebeu também que Deus não estava naquilo. Mas veio uma brisa mansa, uma voz mansa, e entendeu Elias a voz de Deus. Vou pegar um outro caso. Samuel, ainda pequeno, estava lá no templo e de madrugada escutou uma voz
Ele levantou e foi até o profeta, até o sacerdote Samuel, sacerdote Eli, e perguntou para ele: você me chamou? Não, não te chamei. Aconteceu uma segunda vez também. Mas na terceira vez Eli, entendendo que era Deus, disse para ele: quando te dizer de novo, diga, fale, Senhor, porque o teu servo ouve. Que o meu ouvido, que o seu ouvido, que o nosso coração venha estar afinado com a voz do Espírito Santo, a ponto de eu e você entendermos que Ele está falando conosco. Tenha intimidade com Deus e com certeza você vai escutar o que o Espírito Santo tem a dizer na sua vida. Muito bem, sabendo que a Editora Betel disponibiliza para você o PIO, Programa de Incentivo à Leitura, para dar andamento nos estudos da Juventude de Cristo. Estamos recebendo hoje, nos estúdios da Editora Betel, a representante da Juventude de Cristo. E a pergunta vai para ela, representando as moças, Diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. O que você trouxe do PIO para essa semana para a gente? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Felipe, a paz do Senhor, Juventude. Que alegria nós estarmos conectados na lição mais uma vez. O PIO de hoje traz por tema cheios para gerar. E olha, iremos perceber que para gerar frutos precisamos estar abastecidos do Espírito Santo. O tema da lição de hoje é super incrível e você não pode deixar de estudá-la. Por isso, se você quiser saber mais como ser cheios para gerar, você acessa o download gratuito no nosso site da Betel, www.editorabetel.com.br. E Pastor César, a juventude quer saber o que fazer para ser cheio do Espírito Santo. A paz do Senhor, Diaconisa Laiane. A Bíblia diz que Deus não dá do seu Espírito por medida. Ou seja, aquilo que buscarmos, receberemos de Deus. Todos nós, se quisermos, podemos ser cheios do Espírito Santo. Sabemos que para isso acontecer, primeiro, precisamos ter uma vida de renúncia. Quando eu falo de renúncia, eu falo de abrir mão das nossas vontades para viver o que Deus tem na nossa vida. Segundo, eu e você precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que no dia do Pentecostes todos foram cheios do Espírito. Mas precisamos entender que só de espera eles ficaram 10 dias buscando, esperando a promessa do Pai. Então, se você quer ser cheio do Espírito, busque ser cheio do Espírito Santo. Não existe outra maneira de sermos cheios se não buscarmos na fonte. Todas as vezes que o nosso carro está na reserva, não existe outro lugar. Precisamos parar num posto de gasolina e pedir para completar o tanque. Da mesma forma, só existe um lugar onde eu e você possamos nos abastecer e ficarmos cheios do Espírito. É na presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer ser cheio do Espírito? Vai para a fonte. A fonte é Jesus. Vai para a oração, vá para o jejum, vá para o sacrifício, vá para a renúncia. Busque a vontade de Deus e com certeza você vai viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O que Deus mais precisa nos dias atuais são pessoas vazias de si, vazias dos seus projetos, vazias de orgulho, mas cheios da presença, cheios da graça, sedentos pela presença de Deus. Que eu e você venhamos estar a cada instante na fonte que é Jesus Cristo, na fonte do poder, nos abastecendo com o poder do Espírito Santo, pois nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para mudar esta geração, incendiar o mundo e levar pessoas aos pés do Senhor Jesus. Deus te abençoe e tenha uma semana de bênção e vitória. Uau! Conectou! Lembrando que a Editora Betel está com seu plantão comercial bombando. Você que ainda não adquiriu o livro Subsídio do Trimestre, nós estamos falando sobre Espírito Santo, identidade, caráter
e obra. Você poderá adquirir o seu exemplar num desses telefones que está passando na sua tela ou por nossa loja virtual editorabetel.com.br. Gente, tem novidade! Ai, meu Deus! Ai, meu coração! Pois é! Estamos trabalhando com uma novidade chamada Ordem do Farol, uma grande novidade que vai enriquecer os estudos da Palavra de Deus na sua EBD para a Juventude de Cristo. Quer saber mais? Acesse o nosso site editorabetel.com.br e fique por dentro dessa grande novidade que vai dar o que falar. Bem, gente, vamos ficando por aqui e se o Senhor assim nos oportunizar, estaremos de volta na próxima semana com muito mais para você através do Conectados na Lição.